dois conectados. Boa tarde, estamos ao vivo aqui na Eds Cowork, uma empresa de escritório compartilhado, aqui numa sala de videoconferência, para apresentar para vocês a prestação de contas do nosso trabalho como legislador em São José no ano de 2022. Antes de eu fazer a apresentação da nossa prestação de contas, eu gostaria de lembrar a você que está nos acompanhando que nós temos um site, nardiarruda.com.br, e lá você consegue fazer indicações, acessar ao site, na opção Quer Indicar, você pode escrever sua manifestação. Vou mostrar para vocês aqui, entrando no site, o site do nardiarruda.com.br é esse aqui. Então ele tem a apresentação sobre Nardi, a parte do legislativo, as leis que nós propusemos durante os 6 anos já como vereador e que foram aprovadas, os projetos de lei que estão em tramitação, galeria de foto de eventos que nós participamos, os vídeos que foram inseridos, toda a nossa manifestação na tribuna e alguma entrevista, alguma manifestação externa, todos eles foram disponibilizados no nosso canal do YouTube e estão aqui também no site. Então, mostrando para você aqui na parte aqui do que é lei, abre essa tela aqui, todas as leis estão aqui. Vou dar um exemplo para você aqui, ó. A lei que simplifica a comprovação de residência, continue lendo. Se você estiver abrindo a parte dela, você tem aqui um breve relato e aí você consegue conferir a lei na íntegra deste projeto. Todas as leis aprovadas, elas estão conectadas então diretamente às leis municipais, onde vai aparecer todas as leis que foram definidas. Enquanto carrega aqui, vou mostrar para vocês a sequência. Nós temos aqui também, está carregando, nós temos também aqui a parte do menu Quer Indicar. Então as sugestões, você pode vir aqui na parte do assunto, escolher qual o tema que você gostaria de indicar, de sugerir, de reclamar. Então você tem limpeza urbana, segurança, saúde, esporte, educação ou outros. Você pode fazer uma breve descrição, você pode anexar foto, você vai botar os seus dados aqui e você vai enviar esta solicitação, essa sua indicação diretamente ao nosso gabinete. E aqui na opção dos vídeos, então nós temos aqui a galeria, que ele está conectado aqui, linkado diretamente ao nosso canal do YouTube. Nós temos aqui já 28 páginas de manifestações deste vereador ao longo dos 6 anos. Aqui apareceu a lei, então ó, a lei está aqui, diretamente linkado. Então você consegue ver todas as leis que foram aprovadas nesta aba do site nardiarruda.com.br, agora é lei. Agora vamos iniciar a nossa prestação de contas. A primeira página, a gente tem as nossas atuações como legislador ao longo dos 6 anos. Então, atualizado até 11 de novembro de 2022, esses são os números deste vereador. Então, projetos de leis apresentados por esse vereador foram 58 projetos de nossa iniciativa, 32 projetos foram aprovados na Câmara de Vereadores e já são leis no município de São José. Entre elas, a que eu considero de maior impacto social, é a lei que foi aprovada esse ano, já sancionada pelo prefeito Urbino, que é a simplificação da comprovação de residência para você acessar os serviços municipais, seja de saúde, educação, assistência social. A simples declaração de próprio punho, sem a necessidade de reconhecimento de firma em cartório, tem que ser e deve ser aceito por qualquer servidor público para o acesso ao serviço público do município. Esta comprovação ela pode ser da comprovação do endereço, ela pode ser confirmada pelos funcionários da prefeitura, mas desde que isso não proíba o acesso imediato ao serviço prestado pelo município. Eu acho que nós precisamos resolver o ar-condicionado. As indicações que já foram feitas pelo nosso gabinete, nós já alcançamos a marca de 1.514 indicações, pedido de melhoria, pavimentação de rua, serviço do município. Requerimentos, nós já apresentamos 33 requerimentos.
presenças em sessões, nós alcançamos 99,1% de presença nas sessões. Uso da tribuna, 1.308 minutos acumulados. E pareceres nas comissões que nós fizemos parte, seja na Comissão de Finanças ou na Comissão de Constituição e Justiça, que somos agora, estamos até o final deste mês como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, são 461 pareceres. Entre as melhorias conquistadas, eu já destaquei ali a parte da simplificação de residência. Nós temos também aqui nesse tópico a informação sobre a nova estação de tratamento de esgoto que está sendo construída lá em Botecas, que foi uma busca incansável com o nosso trabalho como legislador. E também a parte de mobilidade urbana, as 4 importantes grandes obras que estão sendo feitas dentro do município de São José. O ar, vocês desligaram? Tem que... Nós estamos derretendo. Então vamos em frente. Primeiro início, liberdade econômica. Nosso trabalho para a lei da liberdade econômica, para o microempreendedor, para o empreendedor de pequeno porte, para as empresas que atuam dentro da cidade de São José, iniciou lá em 2019, quando do início da aprovação da medida provisória do governo federal que liberava os atos públicos dos municípios em cima das empresas de pequeno porte, microempresas, empresas de baixo risco, estavam liberadas de qualquer ato público. Só que os municípios no Brasil, eles não entenderam como isso deveria funcionar, e ao longo de agosto de 2019, quanto da primeira audiência pública até o ano de 2022, em junho nós fizemos a indicação ao Executivo solicitando que fosse feito nós recepcionássemos no município de São José a lei da liberdade econômica. O prefeito Orvino apresentou a lei, foi aprovado pela Câmara de Vereadores de forma unânime e agora já é lei, ou seja, toda empresa dentro do município de São José que ela seja classificada como de baixo risco, que não tem potencial de risco na sua atividade, então nós vamos aí enumerar padaria, oficina, salão de beleza, imobiliária, escritório de contabilidade. Todas essas empresas não precisam mais de nenhum ato público para suas atividades. Os atos públicos estão englobados alvará sanitário e alvará da vigilância sanitária e alvará de funcionamento do município. Então não se precisa mais, e o município de São José já aderiu à lei de liberdade econômica e não tem mais isso. Isso foi uma conquista tanto do trabalho desse vereador quanto de todos os demais vereadores do município de São José. Apoio aos empreendedores. Nós levantamos a iniciativa de solicitar, porque a lei do microempreendedor individual, quando foi criado o microempreendedor individual, ele já era taxa zero. Só que, infelizmente, por um decreto do governo anterior, se definiu que era taxa zero por MEI só para o primeiro ano da sua atividade. A partir do segundo ano, foi lançado todas as taxas de cobrança para o microempreendedor individual, lá de 2014 até o ano de 2021. No ano de 2021, o prefeito Orvino, no seu primeiro ano, apresentou a lei que definia como taxa zero para o microempreendedor individual a partir do ano 2021. Só que ficou o resíduo e o lançamento desses débitos anteriores em cima de um decreto. O decreto não é superior à lei. E o prefeito Orvino e toda a equipe da Receita entendeu realmente que aquelas taxas não podiam ser lançadas e nós conseguimos, então, a suspensão dos débitos dos microempreendedores individuais. Então foi reduzido a zero todas as dívidas que tinham sido lançadas naquele CNPJ. Nós tivemos também, na parte do empreendedorismo, a lei, no caso a isenção, a lei que diminui a redução do ISS para o setor de entretenimento, e nós fizemos a apresentação de uma indicação neste ano de 2022
para que os microempreendedores, uma vez que eles estão já classificados como de baixo risco e que eles não têm mais a necessidade do alvará de funcionamento, seja da vigilância sanitária, seja o alvará da Receita, que ele possa ter também uma redução de até 80% nas suas taxas dentro do município de São José, para poder funcionar dentro da cidade. Então, as microempresas que não são classificadas como microempreendedores individuais precisam sim ter um olhar diferenciado. Eu digo isso porque, vou citar como exemplo, eu fui procurado por um amigo e disse: Nadir, a prefeitura precisa resolver a questão do microempresário. Eu faturo em média R$6.000 por mês, bruto, não me sobra R$2.000 para eu sobreviver com a minha empresa. Nós estamos aí saindo da pandemia com uma dificuldade muito grande para poder sobreviver como microempresário, e as taxas da prefeitura todos os anos consomem mais de R$1.500. Então, realmente, para quem é microempreendedor dentro do município de São José, precisa ser visto. Então, esta indicação para que a gente possa reduzir as taxas para os microempresários ainda será uma batalha que se iniciará agora no ano 2023. Mobilidade urbana. A cidade de São José, como quem me conhece já ouviu eu dizer, ela é segregada em três pedaços, pelas BRs que cortam o município de São José. A Via Expressa, que é a BR-282, e a BR-101, divide Campinas, Cobraçol e região, a região de Barreiros, e a região dos demais bairros, Forquilinha, Forquilhas, Bairro Areias, que estão do lado direito da BR-101. Então, existe a necessidade de cortar essa dependência da cidade de São José, da BR-101, e uma grande obra iniciou através de um convênio com o governo do estado. O prefeito Ovidio captou esse recurso, que é a Avenida Beira-Rio. Ela está iniciando as suas obras lá na SC281, quem entra ali pelo Continente Shopping, logo abaixo, ali chegando a Forquilinha, a divisa com o bairro Forquilhas, já inicia ali do lado direito a Avenida Beira-Rio. A Avenida Beira-Rio vai ligar até Antônio Jovita Duarte no primeiro momento, mas a ideia é que ela continue, passe pelo loteamento Cílio Martins, passe por trás do loteamento Lisboa, vai em direção até encontrar Antônio Jovita Duarte, lá depois do Lisboa 3, lá próximo à alça de contorno da futura BR-101. Esse vai ser um grande marco de desenvolvimento, porque nós, com certeza, depois dessas obras sendo executadas, nós teremos sim, de uma vez por todas, eliminado a dependência da cidade de São José da BR-101. Então, para o lado norte, nós temos aqui, lá na Avenida das Torres, próximo a Renner, quem conhece, uma outra avenida que já iniciou as suas obras. Ela vai ligar até a João José Martins, na parte alta dela, e fazer a duplicação até a entrada do loteamento Jardim Botânico. Então, esta ligação aqui, mais à frente, logo depois do loteamento Jardim Botânico, nós já vamos encontrar o loteamento Recanto da Natureza, que ele não tem ligação com o loteamento Lisboa. Então, esta obra aqui também está em execução. Toda a parte de terraplenagem já está executada. Vai ter uma ponte ligando com o loteamento Lisboa. Então, vai ligar a João José Martins, vai passar por dentro do Recanto da Natureza, por dentro do Lisboa, e vai sair lá no Antônio Jovita Duarte, e tem a outra obra que vai se iniciar, que é a ligação do loteamento industrial lá do Lisboa, com a Nova São José e com o loteamento Portal da Colina. Então, são obras de mobilidade que vão dar fluidez no deslocamento dos veículos com mais tranquilidade, para justamente a gente ter, de uma vez por todas, a condição de transitar pelo lado norte, por trás do Morro do Bosque das Mansões, chegando até o lado sul da cidade de São José, sem a necessidade de passar pela BR-101. Se você pensar da Serraria até o Continente Shopping, você tem aí 11 quilômetros de trajeto pela BR-101, e se você fizer esse trajeto por trás, como estou comentando, né, isso aqui passando e depois pegando a Beira-Rio, você consegue chegar com 13 quilômetros. São 2 quilômetros a mais de deslocamento, mas que você não vai estar trancado no trânsito. Aqui a alça de contorno do anel viário, que está ainda mais uma vez atrasada, né? É o que a gente tem aí as informações, mas que
tão logo possa se fazer esse contorno viário para que o trânsito da BR-101 seja destinado à Grande Florianópolis e não ao trânsito de passagem dos estados. Transporte coletivo, a gente tem encaminhado várias demandas. Eu espero que nós tenhamos a integração do sistema de transporte. Isso é uma batalha que a gente vem buscando, só que infelizmente, por enquanto, ainda estamos devendo esta luta para os usuários do sistema de transporte dentro da Grande Florianópolis. Vamos falar disso. É inadmissível você pagar a passagem 2 vezes, pegar 2 ônibus, ir até o centro de Florianópolis para poder retornar num bairro da região. Vou dar um exemplo: se você mora na Serraria e quiser ir na UPA da Forquilinha, eu já fiz esse trajeto a pé. Eu saltei ali em Barreiros, está nos nossos vídeos aí. Saltei ali em Barreiros e fui caminhando, mostrando, subi o São Luís e desci, fui a pé até a UPA para mostrar o que o josefense teria que fazer, quem está lá na região norte de São José, para chegar até a UPA que está na região sul. Se for de ônibus, dependendo da sua localidade, você não consegue pegar o diretão, porque o diretão sai ali próximo ao cemitério de Barreiros, então toda aquela região da Serraria não tem acesso à linha do diretão, você não consegue vir até o lado aqui da Forquilinha. Então vai ter que pegar um ônibus intermunicipal, ir até o centro de Florianópolis, depois pegar um outro ônibus para retornar para a Forquilinha. São 2 passagens, você vai ficar 3, 4 horas em um ônibus esperando. Então você não tem por que ir até a ilha para você fazer essa integração. Ela tinha que estar dentro da cidade de São José. A cidade de São José é o centro da região metropolitana e todos os caminhos ou toda a mobilidade urbana, ela obrigatoriamente passa por São José, não porque São José é a cidade melhor ou qualquer outra coisa, é porque São José está no meio dessa região de mais de 1 milhão de habitantes. Então todos precisam passar por São José para poder fazer o seu deslocamento, seja para ir para uma universidade, seja para ir para o trabalho, qualquer atividade que faça, passa por São José. Então, pensando nisso, na questão do transporte, nós fizemos, que é a nossa capa, nós fizemos a indicação nós protocolamos uma lei e ela foi aprovada, então é uma lei 5.918 de 2020, que ela define o quê? Ela define, nós temos aqui, que ela está na capa, né? Então o que ela define? Prioridade para a pavimentação de vias públicas do itinerário do transporte coletivo no município de São José. Então eu quero aqui enaltecer e agradecer a sensibilidade do prefeito Orvino Coelho de Ávila, que mais uma vez tomou uma decisão sábia de dar prioridade. Então aqui é um exemplo claro. Nós em outubro de 2020, na nossa campanha, essa foto aqui foi tirada do nosso informativo de campanha, você que recebeu na campanha de 2020 vai poder ver. Então a gente chamava a atenção da rua Hamilton Ferreira como um exemplo, que aqui é uma rua que transitava ônibus. Rapidamente o prefeito Orvino, com toda a sua equipe, definiu algumas prioridades de investimento. Então, a administração do recurso escasso, você precisa escolher aonde aplicar primeiramente. Então, a rua Hamilton Ferreira ela foi contemplada. Então, aqui eu demonstro de uma forma alegre e leve o agradecimento pelo investimento do Poder Público Municipal de priorizar esta rua. Por quê? Porque nesta rua passa linha do transporte público intermunicipal. E onde passa a linha de transporte público, onde passa ônibus dentro do município de São José ou de qualquer município, normalmente são as vias de maior fluxo. E as vias de maior fluxo não podem estar nesse estado. Você precisa dar condições justamente para dar qualidade de deslocamento, qualidade e segurança para aqueles que estão dentro do ônibus e todos os veículos que por ali passam. Essa é mais uma maneira de você tirar a dependência da cidade de São José da BR-101. A nova estação de hipotecas, o prefeito Orvino fez a doação da área ao lado da lagoa de estabilização. Aquela lagoa era uma lagoa que foi concebida de forma equivocada, então foi escolhida pela Casan para tratamento de esgoto um método que não deveria ter sido escolhido. Então toda aquela região de hipotecas ali sofre há anos com mau cheiro, com os gases que soltam ali, os gases são corrosivos, eles são prejudiciais à saúde. Então todos os moradores da região ali, ao lado da estação de tratamento de esgoto da Casan, ali na região de hipotecas, sofrem há anos com isso. Então espero que agora, com seriedade,
a Casan realmente faça os investimentos, as obras estão acontecendo. Nós aprovamos, todos os vereadores, a doação do terreno para a Casan, ao lado. Infelizmente, ali tivemos que perder aquele esporte ali onde tinha o motocross, que era utilizado ali o motódromo, só que foi por uma boa causa, para a construção de uma estação de tratamento de esgoto moderna e eficiente, sem o mau cheiro que aquela lagoa possui. Depois disso, é obrigação da Casan, isso está no termo de cessão de doação do terreno para a construção da nova estação de tratamento de esgoto, é obrigação da Casan recuperar ambientalmente aquelas lagoas, aterrá-las e entregar para o município, para o poder público municipal, para que ali possa ser feito um grande parque e uma área de lazer para todos de São José. Estará na região central do município de São José e isso vai com certeza no futuro trazer uma área de lazer, tu pode ter ali outros equipamentos públicos, então com certeza a população vai ganhar. Então, leis que foram aprovadas esse ano, a principal delas, como eu falei no início, a simplificação da comprovação de residência para acessos públicos no município de São José. Tem relato, tem casos, isso não são todos, mas o serviço público, principalmente o serviço de saúde, ele é universal. Então, o SUS é o Serviço Universal de Saúde para todo brasileiro. Você tem aí situações onde as pessoas precisavam comprovar a residência. Então, por exemplo, em determinada unidade de saúde, jovens acima de 18 anos, só o comprovante de residência, conta de luz ou água em nome do pai ou da mãe, já não era mais aceito. Ele tinha que fazer a declaração do pai dizendo que o filho estava morando com ele. E eu perguntei o porquê disso, mas o menino tem 18 anos. Por que precisa ter uma comprovação se já está ali? Carteira de identidade em nome do pai? Por que não aceitaram? Não, é porque grande parte dos jovens hoje estão saindo de casa cedo porque acabam engravidando a namorada, acabam se unindo a sua namorada e vão morar sozinhos numa kitnet, alô kitnet, estão morando. Qual o dado técnico que garante que isso acontece na grande maioria? Então, se a pessoa de boa fé está dizendo que mora e está o comprovante do pai, a conta de água e de luz, teria que ser aceito. Então, a lei hoje, ela simplifica e ela ordena isso. O que ela diz? Que não é só a conta de água e luz. Quem hoje, que utiliza o serviço público de saúde, vocês que estão aqui me acompanhando, nós estamos aqui junto com os nossos assessores, os nossos amigos, as pessoas que ajudam no nosso dia a dia. Então, eles também têm amigos, têm familiares que também passam por essa dificuldade. Quem hoje que utiliza o serviço público de saúde, que tem uma conta de água ou de luz no seu nome? A minoria. A minoria. E se o serviço público ele é universal, seja na assistência social, seja o acesso à educação ou até à saúde, se é para ser universal, por que dificultar o acesso? Então, de boa fé, a lei ela diz que de boa fé, de próprio punho, a pessoa na frente do balcão pode dizer: eu, fulano de tal, moro no endereço tal. Assina e entrega aquilo a um comprovante de residência. Sem exigir o reconhecimento de firma. Infelizmente, isso a gente precisa divulgar de forma mais rápida para todos os atendentes, para todas as pessoas que estão à frente da oportunização do serviço público municipal às pessoas, para que eles, de uma vez por todas, entendam que não pode mais pedir declaração de comprovante de residência ou só conta de água e luz e o reconhecimento de firma em cartório. Um outro exemplo, fazendo essa ponte. Um senhor precisou fazer o seu cadastro único na assistência social e aí por agendamento do telefone, ele marcou o dia e a hora para ele ser atendido. Ele saiu lá da Forquilhas. Para chegar lá na região da Serraria, não tem ônibus. Tem que ir até o centro, pegar o ônibus do centro para voltar na Serraria. Aí o que ele fez? Não tinha dinheiro, vou com a minha bicicleta. 68 anos de idade. Saiu da Serraria. O pneu furou no meio do caminho. O pneu da bicicletinha do senhor furou no meio do caminho. Mas ele tinha um agendamento na assistência social para fazer o seu cadastro único para ter acesso aos serviços da assistência social. O que ele fez?
ele trouxe a bicicleta dele empurrando, o pneu furado, de onde furou o pneu, até a assistência social, cumpriu os requisitos que ela precisava, fez o seu cadastro, e aí não tinha dinheiro para consertar o pneu da bicicleta, retornou empurrando a bicicletinha até a sua casa. Eu recebi esse relato de um servidor que trabalhava na assistência social naquela oportunidade, e eu só soube desse fato posterior, senão eu teria ajudado a levar essa bicicleta até em casa e dar uma carona, no mínimo, para esse senhor de 68 anos de idade. Então é isso que a gente precisa entender, que essa lei ela tem um impacto social, a magnitude dela, que é dar dignidade para as pessoas e, principalmente, o princípio da boa-fé. Acreditar que a maioria está falando a verdade. Você não pode, porque um vai dizer o endereço de forma equivocada, que todos os demais fazem isso. Vou dar um outro exemplo. Uma senhora de 72 anos morava em Biguaçu. Depois de 30 anos, ela veio morar em São José. E aí estava bem na época da vacina da terceira dose dos idosos, da vacina dos idosos, e ela foi no posto de saúde do Bela Vista fazer o seu cadastro, porque ela não era mais moradora de Biguaçu, e ela só tinha no nome dela a conta da internet, da TV a cabo e da internet do seu apartamento. O apartamento não estava no nome dela. Ela foi fazer a comprovação de residência. Não, minha senhora, você não pode fazer a comprovação de residência com esse documento. Você precisa de uma conta de água ou luz no seu nome. Para ela fazer a vacina, que vem do governo federal, 72 anos de idade. Saiu a senhorinha a pé. Daí, mas como é que eu faço? Não, com esse documento, o agente comunitário de saúde precisa ir na sua casa confirmar se a senhora mora nesse endereço. Aí a senhorinha voltou, quantos dias? Em 5 dias úteis, o agente comunitário vai passar na sua casa. No 6º dia útil, essa pessoa me procurou. Disse, olha, eu estou com um problema, sim, porque o agente não veio, eu preciso tomar a vacina, a dose para o idoso, só que eu estou morando em São José, não moro mais em Biguaçu, e eu tenho que fazer transferência do meu cadastro do SUS para São José, só que o agente não apareceu. Então, senhoras e senhores, essa lei diz o quê? A pessoa chegou no balcão, eu moro nesse endereço, é um comprovante de internet, tem que ser aceita, também fala, regra, quantos documentos pode, seja contrato de filho e escola, seja contrato de aluguel, comprovação de FGTS recebido pela Caixa Econômica, todos os documentos que comprovam que tem o endereço da pessoa tem que ser aceito como comprovação de residência, não é só conta de água e luz. Nós também apresentamos a lei que declara de utilidade pública a Associação Especial de Terapias Educacionais, a SET, que funciona ali em Areias, anexo ao Centro Comunitário de Areias. Então, quem tiver a oportunidade de poder passar por lá, ela vê o trabalho que essas mães fazem com crianças autistas, com todas as questões de dependências. Eles desenvolvem trabalho voluntário e gratuito e aceitam sempre doações. Mais ações do nosso ano como legislador, eu quero aqui enaltecer e agradecer a visita da deputada Marlene Fendler, que disputou como deputada estadual hoje, concorreu como deputada federal, está na 2ª suplência do nosso partido, do PSD, e ela fez a visita agora no mês de novembro ao nosso gabinete, e na oportunidade ela ofertou à cidade de São José uma emenda parlamentar no valor de R$300 mil, e essa emenda já saiu, ela foi destinada ao loteamento Recanto da Natureza para fazer uma área de lazer no centro daquele loteamento. Então eu quero aqui agradecer, nós tivemos em reunião depois com o prefeito Orvino, o prefeito Orvino também chancelou esta indicação. Então, tão logo o recurso do governo do estado venha para São José, seja liberado esta emenda parlamentar, agora no ano 2023, a Prefeitura de São José dará os encaminhamentos de projeto, licitações e licitação para poder executar as obras lá. Nós, como vereadores, fizemos economias, como todos os anos a gente faz, fizemos algumas economias e nós destinamos mais de 7 milhões de volta ao Executivo para ser aplicado na área de saúde e na área de segurança. Então, essas são algumas das ações, seja ali na economia, na dispensa do uso de telefone celular, de uso de veículos, nós utilizamos o veículo próprio, nós utilizamos
veículo da Câmara de Vereadores, então economia de combustível que não se utiliza, todas as despesas que são economizadas por todos os vereadores e por todos os gabinetes, resulta nessa economia que ela, em todos os anos, a gente direciona para a área que se precisa. Então, na questão da saúde, nós estávamos saindo pós-pandemia, que ainda estamos vivendo os reflexos, então precisaria desses investimentos. Questão na área de segurança, a Câmara de São José aprovou proposta para ceder um terreno de instalação da base da Polícia Militar em Campinas, então já está lá em funcionamento. A emergência pediátrica do Hospital Regional tinha sido fechada, a gente, todos os vereadores, inclusive esse vereador, a gente comemorou a reabertura da unidade pediátrica ali no Hospital Regional. A aprovação do novo piso salarial dos agentes de combate a endemias e dos agentes comunitários de saúde, esta foi uma lei federal, e o prefeito Orvino, então logo a lei federal foi aprovada, ele também implementou a lei e corrigiu os valores desses profissionais no âmbito do município de São José. Nós estamos com indicações e solicitando um estudo para as contas de energia elétrica, a cobrança da COSIP, que é a taxa que o usuário paga ao município para fazer a manutenção da iluminação pública dentro do município de São José. Então, nós vamos, em 2023, continuar nesta busca de que a gente possa fazer, através da indicação que nós apresentamos, um estudo técnico para modificar as alíquotas. Existe uma disparidade, um salto muito grande, dependendo do caveado, do consumo que você alcança, o salto no percentual é muito grande. Então, para a gente fazer de forma mais igualitária em todas as faixas de consumo. Isenção do IPTU, os vereadores josefenses votaram favoravelmente a proposta do Executivo para ampliar o tempo de isenção do IPTU para 5 anos, em casos específicos, principalmente para quem é aposentado, tem um imóvel só, recebe até 2 ou 3 salários mínimos. Então, existem alguns critérios. Essas pessoas, elas têm direito à isenção do IPTU, mas todos os anos elas tinham que abrir um processo dentro do município de São José requerendo a isenção do IPTU. Não se faz mais necessário, então a lei hoje garante 5 anos direto. Como todos os anos, a Câmara de Vereadores ela entrega algumas homenagens e cada vereador faz as suas indicações. Então aqui estão as pessoas que nós escolhemos, o nosso gabinete, o nosso grupo escolheu para poder fazer as indicações no ano 2022. Então as solenidades, então a medalha Albertina Clube Maciel, que as mulheres de destaque, nós homenageamos a empresária Leia de Souza, uma moradora lá da região de Forquilhas. O título de cidadão honorário nós ofertamos ao empresário Ícaro de Melo. O Ícaro é ali da região do bairro Ipiranga, de Areias, ele tem o comércio dele ali. Medalha Maria Solange Amorim, nós, para as pessoas, para os profissionais da área de saúde com destaque, então nós homenageamos a técnica de enfermagem Rosemíria Nancy Marques, aqui é a Rosemíria. A medalha da infância protegida, nós indicamos a professora Sabrina Leal. Sabrina Leal hoje é a diretora lá do Colégio Santa Terezinha, lá no Horto, lá em Forquilhas. A medalha Adonias Simão Tavares também são ligados a profissionais da área da educação, que se destacam no ano. Nós homenageamos a professora Maria Jaqueline da Silva Santos, que é a diretora adjunta também do Colégio Santa Terezinha. E a medalha ao mérito afrodescendente, nós indicamos o administrador Robson Ferreira, morador ali do Sertão do Maruim, também para receber esse título. Foram as homenagens que nós fizemos. A prestação de contas que nós tínhamos era essa, então você pode acompanhar ela no nosso site, se você quiser ver ela na íntegra. Então, voltando aqui, quando você entra no site nardiarruda.com.br, o primeiro ponto é a prestação de contas. Pode ser publicada ainda, Nardi. Isso. Nós estamos com a publicação aqui chamada da prestação de contas de 2021 e nós temos aqui os anos de 17, 18, 19 e 20 também disponível. Aqui você consegue buscar.
Então, a partir dessa apresentação, logo a gente divulgue nas redes sociais, a gente deixa disponível esse link para que você possa acompanhar. Nós estaremos também no site nardiarruda.com.br atualizando esta página para que aqui entre a prestação de contas do ano de 2022. Era isso. Eu gostaria de agradecer. Nós estamos, São José, toda a Grande Florianópolis nesse momento, atravessa um momento de tristeza em função das chuvas que ocorreram na última quinta-feira, que várias famílias ficaram desabrigadas. Não bastasse isso, a intensidade das chuvas, ela castigou uma região ali no Zanelato, onde colocou em risco de soterramento, de desabamento de uma parte do morro lá, e nós tivemos que desalojar 57 famílias. A Prefeitura de São José, a Assistência Social, a Secretaria de Segurança, a Secretaria de Educação, todos os profissionais envolvidos, Defesa Civil, todos os profissionais estão desde quinta-feira trabalhando em turnos de 12 horas, estão dando toda a assistência. Os abrigos que foram montados pela Prefeitura Municipal de São José já foram desativados, as pessoas já voltaram para suas casas, estão agora limpando e vendo que salvou o pouco que sobrou da sua residência. Mas lá no ginásio do Zanelato nós ainda estamos com 57 famílias que precisam ter a sua destinação, a sua qualidade de vida, o seu amparo social garantido. Então, na segunda-feira houve esta retirada de forma rápida para poder garantir a vida dessas pessoas, e o prefeito Orvino, na mesma segunda-feira, apresentou à Câmara de Vereadores um projeto para que a gente pudesse corrigir o valor do aluguel social. Ele estava no valor de R$ 770 e nós aprovamos, ontem fizemos na Câmara de Vereadores 2 sessões para aprovar. Então, até às 7h pouco da noite a gente ainda estava em discussão, aprovamos a primeira discussão, depois a presidente chamou uma sessão extraordinária e nós aprovamos esse projeto em segunda discussão, para que o aluguel social saísse de R$ 770 para R$ 1.400. Então, com R$ 1.400 essas famílias têm condições de alugar um imóvel digno aonde eles queiram. Então, isso está garantido. Eu quero aqui fazer render as minhas homenagens a todos os servidores envolvidos nesse grande empenho, seja secretário de Educação e todos os seus colaboradores, seja secretário de Assistência Social e todos os seus servidores, secretário de Infraestrutura e todos os seus servidores, secretário de Segurança, Defesa Civil, o prefeito Orvino, que coordenou esse trabalho, o vice-prefeito Michel, que tem trabalhado também de forma incansável para que a gente possa trazer um alento a essas famílias, que a gente possa trazer as soluções e que não desampare. Então esse é o meu registro e meu agradecimento a todos que trabalharam de quinta-feira até agora. Espero que essas famílias tenham a sua dignidade conquistada a partir de agora e que a gente possa restabelecer a normalidade e que nós tenhamos um 2023 sem esses problemas. Então eu desejo a todos vocês que estão nos acompanhando um Feliz Natal e um excelente 2023. Quero agradecer a todos que estão acompanhando aqui também nessa transmissão. Muito obrigado, uma boa noite a todos.